Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As injustiças, as grandes mazelas, as tragédias provocadas pela maldade, pela perversidade dos homens, constantemente nos colocam diante de Deus. Não digo todas as pessoas, mas muitas, numa atitude por vezes de revolta, de indignação, porque Deus não resolve, porque Deus não soluciona, porque Deus não age, porque Deus não intervém. Eu, se fosse Deus, faria assim, faria assado. Evidentemente que tal postura esconde, ou melhor, revela escancaradamente uma presunção e uma arrogância inimagináveis. Eu, se fosse Deus, a criatura querendo dar lições a Deus. A criatura contestando o saber, a providência, o jeito de Deus agir diante do mal no mundo. De qualquer maneira, a questão merece ser considerada. E é para essas pessoas que a palavra de Deus, nas suas 3 modalidades, primeira leitura, salmo e evangelho, se dirigem nesta manhã. Primeiro, a bondade do Senhor diante do mal do homem leva o Senhor, porque é amor, a se esconder, não a se esquecer. Deus não se esquece jamais da sua criatura. Ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, eu jamais te esqueceria, Israel. É a garantia do Senhor por meio da profecia do profeta. Poderia uma mãe se esquecer do seu filho? Ainda que ela se esquecesse, eu jamais esqueceria você. Pois bem, no Novo Testamento, essa frase é dita de outra forma por nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Mas é preciso compreender que estar conosco implica, antes de tudo, da parte de Deus, quando o recusamos, quando nos voltamos contra Ele, quando viramos as costas a Ele, que Ele se esconda, que Ele não se revele. Se em Isaías 55 se diz, buscai o Senhor enquanto Ele se deixa achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Se a nossa resposta é positiva, o Senhor se revela, mas se a resposta é negativa, o Senhor se esconde. Jesus coloca isso de forma muito bela no capítulo 11 de São Mateus. Dou-vos graças, ó Pai, porque revelaste estas coisas aos pequeninos
e as escondeste dos sábios e entendidos. Amar é se esconder. Quando a pessoa amada não dá a mínima para quem valoriza você. Há um ditado muito curioso, e é um dos pensamentos do dia. A gente se cansa de mover montanhas por alguém que não é capaz de mover uma pedra por nós. Não é que Deus se cansa, esse ditado é humano. Mas o amor comporta a capacidade de se esconder. Na parábola do filho pródigo, o filho mais novo diz: dá-me a parte da herança que me cabe. O pai divide a herança. O filho parte. O pai fez muito bem em não ir para a pocilga. Na pocilga, o pai está escondido. Entenda-se, está na casa dele. Foi você que se afastou dele. Agora caia em si, reflita: vou levantar-me, vou à casa do meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um servo. E ele se levantou e foi. O pai se revelou ao filho, quando o filho, certamente tocado pelo pai, voltou à casa do pai. Mas o pai não foi à pocilga. Isso é importante para que nós compreendamos o salmo tirado do capítulo 32 do Deuteronômio. Da rocha que te deu a luz, te esqueceste. Do Deus que te gerou, não te lembraste. Vendo isto, o Senhor os desprezou, aborrecido com seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei deles meu rosto, e verei então o fim que eles terão. Pois bem, esconderei deles meu rosto. Às vezes é muito oportuno que Deus permita que nós demos murro em ponta de faca, que nós, para usar uma linguagem bem corriqueira, quebremos a cara, façamos a experiência das trevas, não por vontade dele, mas por permissão dele, diante da dureza do coração. O Salmo 94 coloca isso de forma dramática: não endureçais o vosso coração como em Massa, como em Meriba, quando vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Por isso eu vos digo, eu vos declaro, não entrarão no meu repouso. Mas os desígnios do Senhor são de bondade. O Senhor respeita infinitamente a nossa capacidade de, sendo cinto limpo, cinto de linho, de qualidade, já estamos na primeira leitura de hoje, cheguemos à situação triste de um linho apodrecido, que não serve para nada. Nós temos aqui um gesto de grande significado, que o Senhor pede que Jeremias faça. O contexto é muito dramático. Jeremias foi um profeta que viu a decadência do reino de Judá. Estamos ali no século VI, entre os anos 570 e 586, quando aconteceu a invasão do reino de Babilônia a Jerusalém e ao reino do sul, no tempo de Nabucodonosor. Israel vivia um período de decadência moral, religiosa, política, econômica, e isso minava a credibilidade e também a honra, a moral, o caráter do rei, da sua corte, dos sacerdotes, dos profetas e de todo o povo. Israel desmoronava como reino, como nação. Judá, atenção, Judá e também Israel, reino do norte e reino do sul. Pois bem, o reino do norte já tinha desaparecido. O Senhor pede que o profeta cinja a sua cintura com um cinto de linho e tome esse cinto e o leve ao rio Eufrates. Nós estamos aqui na Mesopotâmia. A Mesopotâmia é aquela região onde hoje é o Iraque. Mesopotâmia, ela é dividida pelos rios Tigre e Eufrates, é a linha divisória, o território chamado Mesopotâmia fica entre esses dois rios. É símbolo, portanto, de um império hostil a Deus, símbolo da idolatria, símbolo do afastamento de Deus.
O profeta leva esse cinto e o esconde em uma pedra próxima do rio Eufrates. Depois de um certo tempo, ele volta lá. Quando coloca a mão no cinto, ele está podre, símbolo da soberba de Judá e de Jerusalém, chamados de povo perverso que se recusa a ouvir as palavras do Senhor. Um povo que convive com a maldade no coração, que vai atrás de deuses estrangeiros. A nossa decadência, os males que afligem a humanidade não são provocados pelo esquecimento de Deus. Deus não é o autor do mal, não se alegra com a nossa destruição, com a nossa ruína, mas respeita infinitamente a nossa capacidade de decidir. Lembram da parábola do joio e do trigo no domingo atrasado? Senhor, queres que arranquemos o joio? Não, deixem crescer o joio no meio do trigo, porque pode acontecer que, tirando o joio, vocês arranquem também o trigo. Joio e trigo não são duas categorias de humanidade, homens bons e homens maus, mas duas capacidades que nós temos. O joio está dentro de nós, o trigo também está dentro de nós. Se somos capazes de fazer coisas grandiosas, nobres, edificantes, santas, puras, somos também capazes de fazer as piores desgraças do mundo. E o Senhor vai respeitar a nossa decisão, a nossa possibilidade de agir para Ele ou contra Ele, enquanto vida nós tivermos, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. E o tempo que ele utiliza para reverter a situação? E qual é a sua pedagogia, o tempo de Deus para modificar esse estado de coisas? Jesus descreve com duas parábolas no Evangelho de hoje. A do grão de mostarda e também o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha. Na primeira parábola, a semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes das hortaliças, e a planta adulta, por sua vez, é a maior de todas as hortaliças, pode chegar até a 7 metros um pé de mostarda, uma desproporção tremenda, mostra, ao mesmo tempo, a fragilidade aos olhos dos homens, dos instrumentos que Deus utiliza para transformar o mundo. A fragilidade de Madre Teresa de Calcutá, na Índia, a fragilidade de Irmã Dulce, na Bahia, a fragilidade física, a escassez de recursos de um São Vicente de Paulo numa França dilacerada pela guerra, pela fome e pela miséria, a fragilidade, aparentemente, a escassez de recursos de todos os santos, de todos os mártires. São Paulo diz, na 1 aos Coríntios, logo no começo, aquilo que é loucura para o mundo é sabedoria para Deus, e o que é força para o mundo é loucura, é estultícia para Deus. Vede, entre vós, não há pessoas muito sábias, muito entendidas, mas aquilo que é considerado um nada para o mundo, Deus escolheu para confundir aqueles que pensam que são, para que nenhuma criatura se vanglorie diante de Deus. A semente cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Já a segunda parábola mostra a providência de Deus que conta com a nossa colaboração. Aqui nós temos a habilidade, nós temos o conta-gotas, nós temos o cuidado de uma mulher que, conhecedora da quantidade dos ingredientes necessários para se fazer o alimento, pega e mistura 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Impressionante. Uma mulher, ela sozinha não pode fazer o bolo, e ela sabe que precisa contar com essas porções. Os padres da igreja interpretam essa mulher como sendo a igreja, e Deus, por meio da igreja, pega as porções, sejam elas pessoas, indivíduos e instituições, e na medida certa, forja o alimento, que adquire corpo, que encorpa. Veja, por exemplo, em nível pessoal, quem são essas porções de farinha? O seu tempo, a sua inteligência,
e na verdade não são seus, mas de Deus. Deus conta com as suas capacidades, as suas potencialidades, até as suas fraquezas, e vai administrando. Conjugue bem o seu tempo, com o seu trabalho, com o seu dinheiro, com o seu descanso, com a sua oração, e Deus faz grandes coisas em você. Agora juntemos pessoas. Você sozinha não pode muito, mas se você se unir com aquela outra pessoa, a outra porção de farinha, e aquela outra porção de farinha, somos muitos, encorpamos, crescemos, somos fortes. São Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 12, diz, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo. Porções de farinha também, instituições, aquela paróquia com aquela outra diocese com aquela outra diocese. Aquela instituição humana, quando se une com a igreja, quando o interesse é o bem comum, o Senhor sabe se utilizar das diferentes capacidades, instituições, épocas, pessoas, carismas, potencialidades, para que o seu reino cresça. É assim, sempre será assim, que o Senhor reverterá o quadro. Aquele que te criou sem ti, não poderá te salvar sem ti. Compreendamos, portanto, que cada um de nós é uma porção de farinha. Cada um de nós é um elemento desse ingrediente misterioso que Deus quer sempre considerar na história pessoal e comunitária. A sua família, o esposo é uma porção de farinha, a esposa é outra porção de farinha, os filhos são uma porção de farinha. Junte tudo isso na devida medida e essa família cresce e se santifica e é capaz também de santificar os outros. Aplique isso em todos os âmbitos, em todas as dimensões da vida humana, e você perceberá que o reino cresce com uma força impressionante e se torna inexorável e se torna indestrutível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.